nós vamos falar sobre a filosofia da linguagem. A filosofia da linguagem é a disciplina que tenta, em geral, compreender os componentes de uma linguagem efetivamente usada, ou seja, a relação que ela tem com o mundo. Bom, esse ramo filosófico ele se preocupa com 4 questões relacionadas à linguagem. A primeira, que é a natureza do significado. A segunda, que é o uso da linguagem. A terceira, que é a compreensão da linguagem. E a quarta é a relação da linguagem com a realidade. A natureza do significado vem do significado significar. O uso da linguagem serve para que a gente se comunique, não importa se for uma linguagem gestual, corporal, escrita, artística e etc. E a compreensão da linguagem é um entendimento, para que haja um entendimento melhor entre todos que usam esse termo. E a relação da linguagem com a realidade é algo que tem que ser totalmente relacionado, não pode ser inventado. A primeira língua conhecida foi a língua adâmica, usada por Adão e Eva, que com o passar dos anos ela deu origem a várias outras, totalizando 6.912 idiomas. Bom, os filósofos da linguagem, eles trabalham para compreender as palavras e buscar um melhor entendimento. Pode ser eles trabalham principalmente para compreender as palavras e buscar um entendimento mais amplo e mais fácil para nós. Eles também falam sobre as 7 explicações para o que é significar. A primeira é pragmática, que é o conjunto de considerações práticas. A segunda é o verificacionalismo, que é a verificação desses significados. A terceira é referencialista, que apresenta o significado igual a algo que já existe no mundo. A quarta é a construtivista, que é uma corrente de pensamento que ganhou muito espaço nessa área. A quinta é a teoria de uso de linguagem, que ajudou a começar a visão do significado conforme seu uso na comunidade. E a sexta é a verdade condicional, que é a conservação na qual o significado pode ser verdadeiro ou falso. E a sétima são as ideias, que foram as ideias ligadas aos filósofos do empirismo britânico, que foram David Hume e John Locke, que é simplesmente o conteúdo mental provocado pelo símbolo. A linguagem ela é totalmente importante para a nossa comunicação. Ela pode ser tanto gestual como expressiva, artística, pode ser através dos idiomas, escrita e etc. Louis James Lowe foi um linguista dinamarquês cujas ideias formaram a base do Círculo Linguístico de Copenhague. E ele disse a seguinte frase: "A linguagem é inseparável do homem. Com ela podemos expressar sentimentos, vontades e emoções." Já Rousseau, ele foi um importante filósofo, teórico e político, escritor e compositor e um autodidata político. Ele acreditava que a linguagem nasceu fundamentalmente para a nossa comunicação. E ele percebeu isso quando o homem reconheceu o outro como um ser totalmente sensível e pensante. John Locke foi um filósofo inglês e ideólogo do liberalismo, considerado representante do empirismo britânico. E, para ele, as palavras não só expressavam ideias, mas também coisas que estão à nossa volta e que fazem parte de nossa vida. Wittgenstein foi um dos principais atores da virada linguística na filosofia no século XX. E ele, o principal questionamento dele era saber o que o pensamento e a linguagem precisam ter para representar o mundo. Frederick Wiseman foi um filósofo judeu, documentarista e cineasta, que ele disse a seguinte frase: "As fronteiras da minha linguagem são as fronteiras do meu universo." A linguagem se expressa em 4 habilidades principais: ouvir, ler, falar e escrever. A gente também pode identificar a linguagem por várias funções.
Por exemplo, pra gente se comunicar. Quando a gente vai se despedir de alguém, a gente fala um até logo. No pensamento também. Por exemplo, preciso estudar para uma prova. Para registrar uma informação, por exemplo, já peguei seu telefone. Para expressar uma emoção, quando a gente fica muito feliz, a gente fica. É uma linguagem corporal. Quando a gente finge ser um animal, por exemplo, fazendo um miado de um gato ou um latido de um cachorro. E, por exemplo, pra gente expressar também a nossa identidade com o grupo. Pode ser tanto cantar num coral ou realizar uma peça de teatro e etc. O ser humano tem a capacidade de perceber e transformar o percebido em símbolos, que são consideradas palavras. Esse é um dos fundamentos da linguagem, que ela nos permite promover uma maneira eficiente de realizar o nosso conhecimento sobre o mundo. Com elas podemos fazer nossas previsões, organizarmos nossas ideias e criarmos nossos sonhos.